Então, bom dia, gente. É com muita alegria que estamos hoje gravando o retorno do nosso podcast do Peixinho Dourado. Olha só, já faz um tempinho que a gente está fora, mas resolvemos retornar e trazer bastante reflexões para vocês sobre a infância. O nosso objetivo é convidar sempre profissionais que são especialistas nos primeiros anos de vida para a gente poder conversar sobre essa fase que é a fase mais bonita e a mais importante da vida, na minha opinião. E hoje eu convidei a Fernanda Fernandes, que é a nossa professora. Seja bem-vinda, Fer. Animada? Obrigada. Estou super animada, um prazer estar aqui com você. Vai ser muito legal a gente trazer esse olhar aí. Isso. E a Fer, ela é formada em educação física, ela tem uma especialidade em psicomotricidade relacional. Aqui no Peixinho trabalha como psicomotricista relacional e agora está com o ateliê de corpo e movimento no período da manhã, nossa oficina da manhã, né? E, Isso e mesmo. aí fizemos esse convite para falar sobre esse corpo dessas crianças que não sossegam, né, Fer? O que que a gente faz com tanta energia? Isso mesmo, né? Se a gente for pensar, né, o movimento faz parte, né, da vida da criança. A criança não para, não é porque não quer, né, é porque esse corpo está em desenvolvimento. E engraçado que assim, eu vejo muito com um olhar de que bom que ela não para, né? A gente sabe que como pais, às vezes a gente fica angustiado, né? Acha que é uma falta de educação, essa criança que não para, que não fica quieta. Mas o meu olhar é muito assim, que bom que ela não fica quieta, né? Que bom que ela não para, porque isso demonstra um desenvolvimento corporal, um desenvolvimento motor, ou seja, ela está buscando se desenvolver, ela está buscando algo, né? Aprender cada vez mais, porque é pelas experimentações que ela vai aprendendo, né? É nas tentativas e erros que ela vai aprendendo. Então, se a gente for comparar e ver, toda a natureza é assim, né? Todo ser vivo está buscando. A gente vê um cachorrinho pequenininho, ele não para, ele fuça, ele vai estar aprendendo. O ser humano também, ele vai estar fuçando, ele quer aprender, quer cutucar, quer mexer, e vai aprendendo onde pode e tal. E o movimento ele é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? A gente vê cada vez mais o quanto esse desenvolvimento motor vai auxiliar no desenvolvimento global da criança. Então, muitas vezes a gente fica fixado, né, na questão do desenvolvimento cognitivo, que não deixa de ser importante, é extremamente importante, mas ele está diretamente ligado ao desenvolvimento motor, né? São coisas que caminham juntas. E eu vejo cada vez mais essa dificuldade que a gente está tendo, né? Em se trabalhar o desenvolvimento motor por N motivos. A gente teve um grande problema com a pandemia, a gente sabe que ficou muito parado em casa, mas era algo que já vinha vindo também, né? Com essa questão aí das nossas tecnologias todas, né? O quanto isso chama a atenção da criança, lógico, né? Você tem uma tela super colorida, aquele cérebro acaba querendo ver aquilo, mas eu fico um pouco preocupada com essa questão do desenvolvimento motor tá sendo, né, ficando ali esquecidinho, tal, né? E o quanto a gente precisa trabalhar isso para poder ter um desenvolvimento global dessa criança. Né? A gente Sim. percebe que a escrita está ligada ao desenvolvimento motor, a linguagem está ligada ao desenvolvimento motor, e talvez por a gente ser da área, a gente tem isso muito claro, mas a gente sabe que para leigos é difícil, às vezes, conectar uma coisa com a outra, né? A gente fica tão ligado, eu quero que meu filho, né, aprenda, eu quero que meu filho seja inteligente, que ele consiga, né, ser um indivíduo completo e tudo, mas a gente vai, às vezes, esquecendo o quanto é importante para a infância, principalmente, né? Essa fase aí de 0 a 6 anos é primordial que a criança desenvolva os aspectos motores, para que no futuro ela consiga se desenvolver mais. Então, quando a gente tem uma criança é, que corre, que pula, que tem uma coordenação motora, que tenta cortar um papel, que vai tentando, a gente vê muito na escola, né, tentando empilhar as coisas e aquilo cai, mas ela é persistente, ela tenta de novo. O quanto isso é importante para esse desenvolvimento dessa criança. Então, me Uhum. preocupa muito mais crianças mais quietinhas, mais paradas, do que crianças que são mais arteiras mesmo, Sim, eu né? sempre falo isso, que a gente se preocupa mais com o que é mais sossegado, porque o natural da infância é ter muito movimento, né? E o Isso. que mexe muito comigo, se a gente for pensar dentro da nossa
conceito de educação mais tradicional do Brasil é que, às vezes, muitas escolas de educação infantil colocam uma criança tão pequenininha sentada só preenchendo folha, né? E o Loris Malaguzzi já fala isso na poesia Sem Linguagens, onde ele traz que a criança é feita de 100 formas de pensar, 100 formas de se Sim. expressar, 100 formas de se movimentar, mas a cultura e a escola lhe tiram 99, lhe dissociam a cabeça do corpo. E isso Ah, acabou comigo no sentido de pensar assim, como que a gente pode dissociar uma cabeça de um corpo da qual ele é integrado, né? Tem muito a ver sim. com isso que você fala, esse movimento global de você pensar, puxa, né, não dá para deixar uma criança quietinha sentada sem se Não. movimentar, isso vai trazer um atraso lá na frente, né? E a gente recebe muitas crianças. A gente recebe crianças de 4 meses, crianças de um Uhum, ano, crianças de 2 anos, crianças de 3, 4, 5 anos, né? uhum, E para nós é nítida a diferença de quem entra, por exemplo, no berçário. E aqui a gente trabalha muito com movimento livre, né? A motricidade livre da sim. Amy Pickler para nós é uma das bases mais sustentadas, da qual esse bebê precisa aprender a se movimentar e ter espaço adequado para isso, né? O Sim. Peixinho já foi aquela escola tradicional que tinha bebê conforto individual para cada um e a gente só protegia. E o que que acontecia? As crianças se machucavam o tempo inteiro porque não tinham controle motor. Então eu chamava a EcoSalva lá toda semana. E agora é raro a situação em que eles se machucam. Acontece, claro, mas não é tanto quanto antigamente, Sim. porque a criança estava aprendendo a andar, ela não sabia onde ela punha o pé, porque ela não tinha controle motor, né? Então, acho que essas experiências das quais a gente coloca a criança no movimento, elas são experiências significativas de construção desse controle. O meu corpo consegue fazer o quê, né? E como que eu ajudo o Exatamente. meu corpo diante disso? Então, Você sabe que quando eu entrei no Peixinho, uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu passei um tempinho ali no berçário, foi muito isso, assim, essas crianças livres, num ambiente adequado, né, porque é supervisionado, então, assim, isso é muito importante a gente falar também, que o brincar livre, e eu me apaixonei por Pickler, né, lendo e achando assim, nossa, é isso, né, poxa, que bom que tem alguém falando, porque a gente vê o quanto os autores trazem isso. Galahu e Osmos fizeram um trabalho maravilhoso trabalhando toda a questão do desenvolvimento motor, assim, pontuando, né? Olha, tem que fazer isso, né? Agora façam, né? E daí a gente vê em Pickler falando, sim, vamos, tem que fazer isso, a gente tem que, né? Deixar a criança brincar livremente para que ela explore, porque é isso que ela precisa, né? Então, quando eu olhei ali o berçário, eu vi aquelas crianças assim, e tem um toquinho, e ela tenta passar esse toquinho, e ela, opa, dá uma cambalhada, mas ela consegue, você vê a felicidade dessa criança, que ela conseguiu ultrapassar um toquinho, né? Assim, sim. porque ela está em desenvolvimento, então para ela é muito difícil erguer a perninha, passar, né? Passar aquele obstáculo, continuar andando em equilíbrio. Para a gente, nós adultos, é muito, mas que simples. Mas para a criança, isso é de uma riqueza corporal enorme. E isso vai trazer para ela um acervo depois cognitivo, motor, que vai ficar lá no cérebrozinho dela. Olha, você consegue. Então, quando tiver um próximo toquinho, o cérebro já gravou. Legue a perna, passa por ele, depois você apoia a perna. Então, isso é muito importante. Então, eu fiquei maravilhada com É. isso, né? E esse olhar junto com pessoas, né, com os professores que estão ali de olho. Então, não Sim, é um sim. simplesmente deixar, né? Não. É estar de. E aí eu acho que é legal a gente pensar na construção da autonomia, né? Que é muito Exato. mais fácil um bebezinho quer pegar alguma coisa, a gente vai lá, a gente entrega para ele, porque é mais fácil, Sim. coitadinho, né? É Vamos mais assim, vamos rápido. mais rápido, ele estava Uhum. querendo, né? Aí a gente tem aquele olhar de cuidador mais tradicional, que você quer facilitar a vida do bebê. Sim. Só que isso, se a gente for pensar a longo prazo, você está o quê? Cortando a possibilidade de ele entender que ele é responsável pela atitude dele, né? Eu lembro que eu Exato. fiquei chocada quando eu li um livro que fala sobre a autonomia, que eu adoro aquele livro da Silvia, e ele Aham. fala da construção da autonomia do movimento, e eles falaram assim que tem duas coisas na nossa cultura que me chocou muito. Uma é o mobile, que você deixa preso no berço. Sim. Porque o que acontece? Eu vou tentar pegar esse mobile, todo mundo, gente, todo mundo tem um mobile no berço. Eu tinha, né? Sim. Meu Minha filho filha teve teve, também. E eu falei assim, meu Deus, porque o que acontece? O bebê tenta pegar o mobile uma vez, tenta pegar 2 vezes, tenta pegar 3 vezes, ele desiste. Então você acaba sim, interrompendo um processo de construção de autonomia. E aí eu falei, meu Deus, como é que
eu nunca pensei nisso antes. Tem Aham, lógica, né? Tem explicação. sim. E a outra coisa que me chamou muita atenção são os tip-tops, os macaquinhos, né? Que você tem que tomar muito cuidado Exato. com como que ele tá, o tamanho desse tip-top. Porque se ele tá um pouquinho justo, o que que acontece? Você levanta o braço, a perna vem junto. Aham, ele Para quem segura o está movimento. aprendendo a construir um movimento, isso é super sério, né? Então a gente Isso. precisa pensar nesses pequenos detalhes do dia a dia. Nós mesmos aqui no Peixinho, esse ano a gente trocou todo o piso dos berçários pensando nisso também, né? Um piso Sim, que é mais apropriado para o bebê, porque ele é um pouco mais firme, ele tem uma película embaixo, assim, que é para interromper caso seja uma queda, alguma coisa mais uhum, séria. Ele tem ali ele é mais flexível do que o piso normal. No entanto, ele é firme para que esse bebê, ao colocar o dedão do pé, por exemplo, que está aprendendo a girar, não escorregue isso, tanto, não seja um movimento tão flexível. E isso vai trazer, né, a longo prazo, uma consequência muito boa de uma construção motora ainda mais significativa. Sem contar que o EVA exatamente. tem um conceito muito artificial também, né? De Então, textura, aham, textura, cheiro, e a gente é, percebe cada vez mais o quanto o natural é mais importante para essa criança, né? sim. É só a gente ver, né? O bebezinho, né? Minha filha foi um desses bebês. A primeira vez que eu coloquei o pezinho dela na areia, não queria tocar, né? A gente abaixava, ela erguia os dois pezinhos. Então, porque é novo, né? O bebê ele fica naquela, o que que é isso, né? Que estão me Uhum, colocando aqui. Então, quanto mais experimentação esse bebê tiver de várias texturas, é na grama, é na pedrinha, né? Sentindo aquela areiazinha entrando no meio do dedinho, tudo isso vai trazendo repertório para que ele vá aprendendo e se desenvolvendo, né? sim. Então, E exatamente. E assim, é natural que um bebê, né, cuidado, assim, protegido, ele esteja numa textura lisa, sim. morna, e limpa o tempo inteiro. A gente protege esse bebê, como se colocasse uma película, Ah, né? E colocasse de novo no bebê embilicado ali, que ele nasce desse jeito. Você quer proteger de qualquer forma, né? Mas a vida sim. real não é assim. Então, se eu E tenho. a gente entende. é, A gente entende esses pais, né? Essa angústia. A gente sabe, é angustiante é teu filho, né? A gente fica assim, ai, sim, mas vai se machucar. Mas é importante ressaltar aquilo que você falou. Olha o exemplo do peixinho. Quer dizer, quando eles ficavam no bebê conforto, tinha muito mais chamados, né? De sim, acostalva, quando essas crianças eram contidas, do que quando elas foram explorando. Então a gente tem que dar crédito a essa criança, né? Sim, ela consegue se desenvolver. Então, quanto mais livre, mais ela vai ter segurança e vai se machucar menos. Isso é com muito importante. certeza. Tem um livro que eu sou apaixonada, né, acho que já muita gente já me ouviu falar, que chama O Sentido dos Sentidos, do Duarte Uhum, Júnior. Eu usei ele no mestrado, aonde ele traz assim o quanto a gente precisa permitir que essas crianças tenham relações com esses sentidos. Porque se nós sim, estamos aqui hoje conversando, a gente está sentindo um cheiro, eu estou te ouvindo, estou te vendo, eu sinto a textura da mesa, então a minha conexão com o mundo, ela é feita a partir dos sentidos. E um bebê muito pequeno é dessa forma que acontece. Tanto é que eles estão numa fase chamada sensório-motora, sim, sensação e movimento, né? Então, um bebezinho ele até em exatamente. torno de um ano e pouquinho, mais ou menos, ele está nessa fase onde ele começa a descobrir o mundo por meio disso, né? Então eu tenho o cheiro, eu sinto o cheiro das coisas, o cheiro do leite, o cheiro, só que se eu coloco esse bebê no chão ali na grama, eu sinto o cheiro da grama, eu estou descobrindo a quantidade de Sim, sinapses que você vai oportunizando é maravilhosa. E claro que, como exato. você falou bem, com uma supervisão constante, a gente está sempre de Sim, olho, né? sim. Permitindo, mas é importante. Ver o cheiro da mãe, né? O cheiro da casa, né? Uhum, Exatamente, é bem isso. E é engraçado que quando a gente pensou, né, nessa questão até da oficina, né, corpo e movimento, veio muito por conta de uma demanda de crianças que tinham passado o comecinho da vida ali, às vezes muito cuidada, muito supervisionada no sentido assim, né, de muito segura e não podendo ter essa exploração, isso traz consequência para o desenvolvimento motor, né? Então, muitas vezes a gente acha assim, nossa, meu filho é tão descoordenadinho, o que que acontece, né? E às vezes não tem algo muito que a gente fica preocupado, ai, vou levar no neurologista. Às vezes foi falta de proporcionar possibilidades para que ela pudesse explorar o seu corpo, explorar o ambiente, né? Então, quando a gente traz essa oficina, é muito pensando nisso. A criança precisa trabalhar certas questões
motoras mesmo, porque ela vai tentar por tentativa e erro, né? Então ela vai começar a tentar pular corda, ela não consegue, ela tenta de novo, e é muito engraçado que eu cheguei a ver essa evolução no peixinho, que foi muito legal. Então as crianças do Infantil 5 no começo do ano não conseguiam pular corda, né? Então assim, ia devagarinho, e vai uma perninha, e vai outra, e tem medo, e no final do ano eu quase chorei olhando elas mesmas rodando a corda e pulando sozinhas, né? Isso é muito lindo, né? Veja, Sim. porque elas já vão para um ensino fundamental um ali que vai começar educação física, a gente começa os jogos cooperativos, a gente começa a questão dos esportes, mas uma criança que não teve essa exploração corporal vai ter muita dificuldade no esporte. Né? A Uhum. gente vê nós adultos, né? Às vezes a gente tem certas dificuldades motoras. Isso foi consequência, provavelmente, de uma infância com poucas possibilidades de explorar corporalmente. Então, precisamos permitir que as crianças tenham mais oportunidades aí. E uma coisa que eu acho que é Exatamente. legal a gente pensar é na construção, assim, quais dicas você dá, se você tem sugestões Sim, para os pais brincarem em casa no final de semana, qual que é o teu olhar de sim, muitas. psicomotricista? Eu acho assim, primeira coisa é a gente deixar, a criança nos mostra muito, né? Então, quando a criança vem e nos dá a mão assim, mãe, brinca comigo, pai, brinca comigo, vamos abrir os nossos ouvidos e atender a essa demanda da criança. Eu acho que a criança vai nos trazer isso, de como a gente brincar. E quando ela chama, assim, senta no chão com seu filho, né? Para a gente também se permitir, porque nós, como adultos, às vezes a gente se trava um pouco em algumas questões de, mas eu vou sentar aqui no meio do parque, né? Eu vou até ali à beira. Para ele ver o peixinho, nossa, que vergonha, né? E tal. Não, vamos nos permitir, né? Então, assim, senta no chão com essa criança, o nosso corpo também vai trazer memórias da nossa infância. E ele vai começar a nos mostrar: olha, pega aquilo ali, puxa, teu filho, sabe aquelas brincadeiras? Às vezes a gente fica mirabolando, ai, mas do que eu vou brincar? Um simples pega-pega, um esconde-esconde. Às vezes aquela brincadeira, gente, que a gente brincava tanto na infância, carrinho de mão, sabe? Segura no pé, a criança vai andando, os pais já ficam apavorados, ai, vai cair, vai bater a boca no chão, ai, meu Deus. Calma, né? A gente É, não vai sair empurrando a criança, a gente vai no tempinho dela, mas assim, criar essas possibilidades de deixar as tecnologias um pouquinho. Se a gente pudesse, acho que meu sonho seria que a gente invertesse. Hoje em dia eu vejo que está muito assim, 80% tecnologia, 20% brincadeiras livres sabe, e jogos e brincadeiras e esporte. Eu acho que se a gente conseguisse inverter, né? Deixa lá 20% tecnologia, 10%, menos possível, né? A gente fala isso na primeira infância, né? Não, lógico, todo mundo vai ter essa tecnologia no futuro, mas o cérebro está em desenvolvimento agora. E a é, criança precisa viver o mundo real, né? Não é à um- toa que o bebê pega a mão e descobre que aquela mão é dele, ele fica maravilhado, né? é Então a verdade. gente precisa brincar. Então brinque com o seu filho. A minha maior dica é essa: vai para o parque, vai para o parquinho, né? Deixa a criança explorar, fica ali do lado dela, dá a mão, não coloque seus medos em cima dele. Ai, meu Deus, vai cair. Então tá com medo que vai cair, fica ali do ladinho, né? Dá a mão, segura, acompanha. Eu tenho E pode certeza que a ver que criançada vai ficar feliz. aqui na escola a gente sempre fala assim que quem realmente se machuca é quem não pode se machucar, no sentido que tem às vezes muita proteção, né? E Sim, não consegue sim. desenvolver esse controle. Então, esse cuidado a gente precisa ter, acho que é bem importante. E uma outra coisa que eu escutei ontem que eu fiquei pensando sobre também, uma pessoa falou para mim que ela viu uma cena de uma carrinheira ali que carrega os filhos juntos, né? Uhum, No carrinho, enfim, para poder ficar, para poder levar. E uhum. o que que acontecia? Ela falou que viu a cena dela sentada brincando no chão com a criança com uma garrafa, construindo uma boneca com a Aham, garrafa e brincando com a garrafa PET com a criança, sim. de que era uma bonequinha e tal, né? E ela fez um comentário assim, ela falou, nossa, com certeza a relação que essa criança tem com essa mãe, mesmo sem ter condições financeiras, às vezes pode superar quem mora lá numa cobertura super chique, mas que fica só no celular.
Ó, Então, me arrepia, sabia? eu também fiquei bem mexida com essa história. E é É. verdade, às vezes a gente não tem paciência, a gente não tem saco, né? Às vezes, como mãe, de Sim, brincar, mas a gente não consegue perceber a consequência disso no futuro. Então, eu falo sempre: olha, vamos usar ali os 30 minutinhos de doses diárias de brincadeira, isso. porque isso, sem tecnologia, né, vai Aham. instituir um vínculo cada vez mais forte com o seu filho, até porque na adolescência a gente sabe o quanto é natural que o adolescente vá para o grupo. Só que ele vai para o grupo, mas se a sustentação dentro de casa de relação e vínculo for bem, no momento em que o grupo oferece coisas que não são muito boas, né? O que vai acontecer Ele é volta para a família. realidade, ele volta Aham. para a família, mas porque o Sim, vínculo foi instituído. E o principal vínculo é instituído pelo brincar, né? É é. instituído por essa troca. Quando as auxiliares chegam no peixinho, às vezes vem algumas meninas que estão aprendendo, né? Eu falo para elas: ó, a tarefa de você é sentar e brincar, porque brincando Sim. você vai conquistar qualquer criança, e é exatamente isso, né? Então, Exatamente. E às vezes a gente pensa que, igual você falou, né, das dicas, e a gente pensa, mas eu vou aqui, eu não tenho tempo, você não precisa ficar uma hora inteira, né? Estipula lá, acha um tempinho, a gente sempre acha um tempinho. Se o teu chefe virar agora e falar, olha, você tem que ficar uma hora a mais por dia trabalhando, a gente vai ter que dar um jeito, né? Porque é o sustento. Então, assim, pense que é um desenvolvimento para o seu filho, você está investindo no futuro do seu filho. Então, 15 minutos, meia hora, que você esteja ali disponível. Tira o uhum. celular, bota lá, estou em reunião, deixa de ladinho e fica ali, né? De 15, e as tarefas diárias de casa, isso é tão importante. Às vezes a gente fica. Eu sei que às vezes a gente tem ajuda em casa, porque precisa, né? É alguém que está ali, mas assim, propõe para o teu filho tentar arrumar a cama, né? Esse gesto ele vai é tão rico para o desenvolvimento motor, porque ele vai tentar. Vocês vão ver que quando é pequenininho, 3, 4 anos, vai ficar tudo tortinho. Ao longo do desenvolvimento dele, vocês vão vendo o quanto já está ficando mais retinho, ele já consegue dobrar melhor. E isso é a prova de que o desenvolvimento motor, conforme você vai treinando, ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai aperfeiçoando. Então, são Uhum. pequenas tarefas em casa que ajudam muito mesmo essa criança. Né? A gente tem N autores aí que já falavam disso, Valon, Piaget, Galarrue e Osmo, todos falam muito assim, trabalha as questões motoras, né? Nós não nascemos para ficar parados, né? O ser humano não nasceu para ficar paradinho ali, sentadinho, olhando uma tela. Né? A gente nasceu para se movimentar, para se desenvolver, e a gente vê o quanto a criança fica feliz quando ela tem essas conquistas motoras e o quanto melhora em sala de aula, e o quanto melhora a sua escrita, a sua fala, a sua linguagem. Isso é muito Uhum. visível para a gente que está na escola, né? E é É, importante que os pais também percebam isso. eu vi uma pesquisa que mostrava, né, só para a gente finalizar aqui, é, um número enorme, assim, mais de 80% das crianças em torno de 8 anos sabem mexer no tablet como ninguém, mas não sabem amarrar o tênis. Sim, o Então, tênis. a gente compra Sim, tênis sem amarrar, que é muito mais fácil, né? É muito mais prático. sim, E eu botei uma meta na minha cabeça quando o Vitor estava com 6 anos. Falei: não, eu não vou comprar mais tênis que não amarra. Ele precisa uhum. aprender a amarrar o tênis. Sim, E aprendeu, sim, dá os piti lá quando não consegue, faz os escândalos, né? sim. Ainda mais com essas intensidade emocional que ele tem, mas Aham, ele sabe amarrar o tênis. Então, é. a gente precisa não é facilitar totalmente a vida das crianças, né? Porque as Isso, e a gente. consequências disso, É. né? Então, E a gente não se frustrar também, né? Às vezes nós, como os pais, a paciência vai acabando, né? Então, eles tentam uma vez, me dá aqui que eu já amarro e já faço. é, Calma, né? É preferível que ele vá para a escola com o tênis mais ou menos amarrado ali, que a gente sabe, opa, ele tentou. isso mesmo. Mas que bom, Fer, muitíssimo obrigado por Eu aceitar que esse agradeço. convite. Esperamos aí que as reflexões cheguem para várias famílias, que as crianças brinquem ainda mais com as famílias, se movimentem mais, por mais Isso mesmo. carrinhos de mão, Isso por mais mesmo, guerras de isso. almofada, por mais brincadeiras em Isso. caixas de super. Né? Pega a caixa do mercado lá, aquela caixa se transforma Perfeito! em mil coisas. Pega o cobertor Perfeito. e puxa, brinca de puxar a criança. Teve uma coisa que eu Isso. aprendi na pandemia e que eu percebi que fez muito efeito. Foi numa das lives que nós fizemos, inclusive está lá no YouTube ainda, e eu amo essa live. Já me ouviram falar disso também. Você pega um cobertor, deixa ele esticado no chão, coloca a Uhum. almofada
e a criança vai rolando e vai rolando no cobertor. Gente, Aham. vira um sanduíche, assim, um wrap de criança, mas eles Isso. amam aquilo, porque, né, toda essa parte corporal, de movimento, é algo. E o Vitor amava fazer isso. Na pandemia foi o que me salvou, porque eu não sabia o que fazer mais com aquela criança ficando Sim. dentro de casa tantos dias, né? Mas, enfim, passou o tempo da pandemia, graças a Deus, mas algumas aprendizagens a gente teve e Isso. tem que espalhar essas sementes Eu aí. acho que a dica do dia é pega em caixas. A criança ela vai te ensinar a brincar. Pega a caixa, bota lá que ela te ensina. Vai ter jogo simbólico, vai ter questões motoras, vai ter brincadeira, vai ser muito divertido. Ótima ideia. Por mais caixas na vida das Por mais crianças. caixas, isso mesmo. Tá bom, Fer, muitíssimo obrigada. E a gente se Eu que vê por agradeço a aí oportunidade. pelos corredores do Peixinho, tá bom? Um Combinado. beijo, até mais. Até.